pessoais! Então, hoje eu vou ensinar a fazer esse lindo estojinho aqui, que sempre que aparece nos meus stories e tudo mais, e em vídeos também, vocês sempre perguntam como foi que eu fiz. E ele é super simples de fazer. E você pode fazer aí no tamanho que você quiser, tá bom? Vou ensinar também a colocar o zíper, é super fácil. E ó, você pode comprar o zíper em armarinhos mesmo, da cor que você preferir. Hoje eu vou utilizar esse daqui, o branquinho mesmo, e a gente vai utilizar esse fio aqui, que é o Monarca da Barbante Soberano. Ele é um fio de Tex 590 e de numeração 4. E ele é um fio 100% algodão. É um fio super macio, delicado e perfeito. Olha só isso. Eu vou estar utilizando esse fio e deixa eu abrir aqui para vocês verem. Ó, aqui é onde eu coloco as minhas agulhinhas e quando eu viajo e tudo mais, eu gosto de levar assim no estojinho. Então, vocês vão precisar de uma tesoura. Vou pegar aqui também a fita métrica para ajudar aí nas medidas, caso vocês queiram fazer com outro fio, tá? E vou utilizar a agulha de 2,5, certo? Deixa eu pegar aqui pra vocês, ó, 2,5 milímetros. Vou estar utilizando essa agulhinha aqui. Sobre a etiquetinha, é da Laser e Art Samila, tenho vários modelinhos. E aí, eu coloquei pra dar um charme a mais no nosso estojo. Vou ensinar também a colocar o zíper e vamos lá pro passo a passo. Bom, o primeiro de tudo é você medir o seu zíper, tá? Esse zíper, ele é de 20 centímetros, tá vendo? A parte de dentro, que é a parte do tamanho do estojo, ela tem 20 centímetros. Essa partezinha aqui, ela vai ficar por dentro do estojo. Então, a gente mede daqui pra cá. Ele tem 20 centímetros. E aí, você vai fazer seu estojo de acordo com o tamanho que você quer, tá? Então, eu vou começar aqui, vou fazer a laçada inicial. Fiz aqui a laçadinha, vou puxar agora o fio. E agora, eu vou fazer aqui mais ou menos umas 40 correntinhas. Eu vou contar e no final eu digo quanto foi pra ficar certinho com esse zíper aqui, certo? Então, é só fazer correntinhas. Fiz aqui 1, 2, 3, 4. Então, gente, fiz aqui 38 correntinhas. E vou fazer aqui mais uma, só pra gente fazer a voltinha, tá? Então, eu fiz mais uma, ficou um total de 39 correntinhas. Agora, nessa primeira carreira aqui, a gente vai fazer o ponto baixo pegando nessas alcinhas aqui de trás, ó. Tá vendo que ela tem essa alcinha aqui atrás? Então, a gente vai entrar nessa alcinha. Então, começando aqui nesse segundo ponto, eu vou vir aqui, ó, nesse segundo ponto, pegar essa alcinha aqui de trás, tá? Por isso que é importante, nessa primeira carreirinha, fazer as correntinhas mais frouxinhas, que é pra facilitar de pegar a correntinha na parte de trás. E aí, pra você não se perder, você pode contar nessa primeira carreira a quantidade de correntinhas até chegar no final, pra não se perder. Então, eu fiz aqui 1, e eu venho aqui, ó, pegando essa alcinha aqui de trás, ó, tá vendo? Essa alcinha. Vou fazer aqui o segundo ponto. Sempre pegando a alcinha de trás. Terceiro. E aí, eu volto já já no final com vocês, tá? Contem aí o de vocês. E no final, você tem que ter 38 correntinhas. Quando chegar aqui, eu vou voltar pra gente fechar direitinho e voltar pra terceira carreirinha. Tô chegando aqui no final, falta fazer um ponto aqui, ó, 38. Esse ponto aqui é o do nozinho inicial que a gente fez, tá vendo? Então, eu vou puxar ele
pra ele ficar bem apertadinho aqui, rente a esse ponto, tá vendo? Então, esse pontinho aqui não conta, o primeiro que a gente fez, que foi a laçada inicial. Eu tenho aqui 38 pontos baixos, já contados. Agora, o que é que a gente vai fazer? Vou virar o meu trabalho, e agora, nessa segunda carreira, eu vou fazer a mesma coisa, vou trabalhar pontos baixos, só que pegando na base de cada ponto, tá? Então, ó, deixa eu mostrar mais de pertinho pra vocês. Eu vou entrar aqui, ó, em cada base, fazendo um ponto baixo. Pra iniciar aqui, pra que o nosso trabalho ele cresça retinho, eu vou fazer um ponto baixo aqui nesse primeiro ponto, tá vendo? No mesmo ponto que a gente tá, eu vou voltar e vou fazer aqui o primeiro ponto baixo. E aí, nos próximos, vou trabalhando normal, pegando aqui o ponto de base, que são as duas alcinhas, certo? E vou trabalhar aqui pontos baixos. Fiz aqui o segundo, o meu terceiro. Venho agora no quarto ponto. E vou trabalhar assim, pegando as duas alcinhas, tá vendo? Até chegar no final. E volto já com vocês, quando chegar aqui no final, eu volto novamente, pra gente fechar aqui certinho, tá bom? Dei uma adiantada aqui, em um pouquinho, só pra vocês verem que tá subindo retinho, tá vendo? E o procedimento é o mesmo. Ó, quando a gente termina, a gente inicia aqui nesse primeiro ponto, fazendo ponto baixo, e vai fazendo ponto baixo em cada pontinho de base, assim, até chegar lá no final. Do mesmo jeito, ó. Vem fazendo aqui. Eu não vou fazer todas as carreiras, porque é só repetição. Mas eu quero mostrar pra vocês aqui no final, tá bom? Como eu falei, que ia voltar mostrando. É sempre a mesma coisa. Ó, gente, tô chegando aqui no finalzinho e deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo que aqui tem duas correntinhas? Esse ponto aqui a gente precisa fazer. Então, a gente vai entrar aqui, pegando as duas alcinhas, tá vendo? E fazendo aqui um ponto baixo nesse cantinho também. E aí, a gente vai virar o trabalho e vai continuar da mesma forma. Vai entrar no ponto, no primeiro ponto, e continuar fazendo aqui ponto baixo em cada pontinho de base, tá bom? Então, só pra mostrar mesmo pra vocês esse iniciozinho e o fim, certo? Vou fazer aqui as minhas 48 carreirinhas e no final eu volto com vocês. Fiz aqui as 48 carreiras e, ó, pra você contar, você vem aqui e vai contando aqui de 2 em 2, tá vendo que eles estão divididozinhos? Cada divisãozinha dessa tem duas carreiras, ó. Aqui tem uma, aqui tem duas, e aí você vai contando até um total aqui de 48. Aqui no final, ó, eu vou finalizar aqui essa carreirinha, pegando aqui as duas alcinhas, tá? E fiz aqui o último aqui, ponto baixo. E agora, a gente vai começar um acabamento aqui por toda a volta do nosso trabalho, tá bom? Então, eu vou vir aqui nesse ponto que a gente terminou e vou fazer uma corrente que vai dar o primeiro ponto da nossa carreira, pra dar a viradinha aqui. E vou chegar aqui nesse primeiro ponto e já vou fazer aqui um ponto baixo, tá? Então, a gente vai fazer um ponto baixo aqui em cada pontinho de base, até a gente ficar aqui com 48 pontos baixos, tá bom? Então, vamos lá, vou começar aqui nesse ponto, ó, que a gente fez, que é o primeiro. Vou pegar aqui, vou fazer um ponto baixo. Fiz aqui um ponto baixo.
Vou vir aqui nesse daqui, ó, nesse nozinho, tá vendo? Que tem um espacinho. E vou entrar fazendo aqui mais um ponto baixo. E aí, eu vou contando até chegar no final, que tem que ter 48 pontos. Fiz aqui 2 pontos. Vou agora aqui pro meu terceiro ponto, ó. Vou pegar esse nozinho aqui, entro aqui e faço mais um ponto baixo. E eu vou fazendo aí os meus pontos baixos, tá? Quando eu tiver chegando lá no final, eu volto aqui pra gente fazer a viradinha certinho, tá bom? E eu volto aqui com vocês. Então, vamos fazendo aí a carreira só ponto baixo pra dar esse acabamento. Vocês estão vendo aí, ó, um acabamentozinho. Vá fazendo aí toda a carreira de vocês e chegar aqui eu volto com vocês. Ó, gente, chegando aqui, fiz aqui, falta o último ponto aqui, que é o 48. Vou pegar aqui essas duas alcinhas. Fica um pouquinho ruim de entrar, porque tá aqui no final. Fiz aqui 48. E agora, eu vou fazer mais um ponto baixo no mesmo ponto, porque esse outro ponto baixo já é da próxima carreira. A gente já vai contar como o primeiro da próxima carreira e para dar a viradinha aqui no trabalho também, certo? Então, aqui a gente vai fazer ponto baixo em cada pontinho de base, ó. Aqui você consegue ver, tá vendo aqui? As trancinhas, e aí você vai contar até um total de 38. A gente já fez um, e aqui a gente vem, ó, pegando aqui essas duas alcinhas, tá vendo aqui? E a gente vai fazer um ponto baixo aqui em cada espacinho desse. Então, tô aqui no meu terceiro, quarto. Então, façam aí o de vocês. Quando tiver chegando aqui, eu volto pra gente fazer a viradinha e dar continuidade, certo? Chegando aqui no final, fiz aqui 37, e aqui nesse último pontinho, ó, eu vou fazer 38. E aqui nesse ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos, que já é o do próximo também, tá? E eu vou aproveitar aqui pra esconder esse fiozinho aqui, que a gente já vai escondendo ele e não precisa arrematar depois. Então, já fiz aqui o meu primeiro ponto dessa carreirinha, e eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz essa daqui, ó. Do mesmo jeito que eu fiz essa, eu vou fazer essa daqui. Tem que ter 48 pontos baixos, tá? Por quê? Justamente porque tem 48 carreiras. Então, se você for fazer mais, você vai fazer a quantidade de pontos baixos da carreira que você fez aí, certo? Então, eu vou fazer do mesmo jeitinho que eu mostrei. Quando chegar aqui, eu vou fazer o aumento, né? Que são 2 pontos baixos e vou finalizar aqui. Então, quando eu estiver chegando aqui, onde a gente iniciou, eu volto com vocês. Chegando aqui no final, eu vou fazer naquela correntinha que a gente fez no início, o 38º ponto, que é o ponto 38, tá? Então, eu vou fazer aqui o meu último ponto baixo. Fiz aqui, vou puxar aqui esse fio pra gente arrematar. Formou aqui o quadrado, tá vendo? E ele já tá todo feito o acabamento. Agora, eu vou puxar esse fio pra esconder com a agulhinha do tapeceiro. Vou vir aqui, ó, nesse ponto mesmo, vou passar aqui pra trás, vou entrar aqui nesse ponto agora, pegar essa alcinha aqui, também de trás, passar e puxar. Formei aqui uma correntinha e vou esconder aqui
esse fio um pouco, arrematando. Essa agulhinha um pouquinho maior. E aí, você pode arrematar também com a agulha de crochê normal, tá? Você vai passando aí pelos pontos. Eu vou passar aqui só mais um por esse pontinho aqui. Deixa eu virar aqui. Vou cortar um pouquinho esse fio e vou abrir no meio esses fios aqui. Vou passar para um lado aqui. Ó, vou pegar só metade dos fios, que é para dar um nozinho, tá? Eu passei aqui. E agora eu venho dar um nozinho. Não aperto muito. E aí, eu venho dando mais um nozinho. Já aperto um pouquinho. Eu gosto de dar 3 nozinhos para ele ficar bem firme. E depois eu corto. Você pode esconder aí, da forma que você preferir, tá? E pronto. Agora, a gente vai colocar o nosso zíper. Pra colocar aqui o zíper, a gente vai olhar qual é o lado certo, que tá as trancinhas assim pra cima, ó, as correntinhas. E a gente vai apoiar aqui o nosso zíper. Lembra que eu medi de acordo com o tamanho do zíper? Ó, então, ele vai ficar mais ou menos assim, certo? Até esse cantinho aqui e até o zíper. E aí, eu vou colocar aqui alguns alfinetes, tá? Só pra ajudar a gente a costurar. Como eu vou costurar na mão, então, só pra facilitar um pouco, eu vou colocar aqui uns alfinetezinhos, só pra ele não sair quando a gente for costurar. Não precisa colocar muito, não. Você vai marcando assim, ó, de acordo com o espaço que você quer deixar. Eu gosto de deixar ele bem rente pra ficar com acabamento bom. Ó, você vai marcando aí, assim, dessa forma, pra poder a gente começar a costurar. E isso vai ser dos dois lados. Só que eu vou costurar primeiro um lado e depois eu volto fazendo o outro, tá? Então, primeiro a gente vai fazer um lado. Só tô apoiando mesmo, tá, gente? Ó, eu coloco mais ou menos aqui, certo? Ó, só pra apoiar mesmo. Não tô costurando ainda. Ó. Marcando aí, mais ou menos como é que vai ser. Pronto, fiz aqui as minhas marcações. E agora, a gente vai costurar esse primeiro lado. E o outro lado vai ser da mesma forma. Então, gente, vou utilizar aqui linha normal de costura. Uma agulhinha, tá? Vou usar a branca. E eu dei um nozinho já aqui na ponta. É costura simples mesmo. Dei um nozinho. E vou começar aqui a fixar a nosso zíper, tá? Então, eu vou vir aqui, entrar aqui de trás pra frente, ó. Vou pegar aqui desse lado, mais ou menos rente a esse ponto aqui. E vou puxar o fio até chegar aqui no finalzinho, ó. E aí, o que é que eu vou fazer? É costura normal mesmo, tá?
Eu não sei muito trabalhar com costura, mas aí eu vou fazer dessa forma. Eu entrei aqui, vou entrar no próximo ponto, voltando aqui no próximo e puxando lá pra trás. Vou ajustar aqui, ó. E eu vou fazer isso por toda a minha volta. Puxei aqui pra trás. Vou dar um nozinho aqui agora, pegando assim, ó. Espero que esteja dando pra ver. E você pode usar a cor que você quiser. Você pode usar a cor que você quiser, tá? Dessa linha. Eu tô usando branco porque pra ficar um tom aí parecido, certo? E aí eu vou entrar por o fio aqui, ó, dando um nozinho. Vou dar aqui um nozinho, puxar aqui. Só pra firmar esse ponto. Vou tirar aqui esse alfinete, porque como a gente tá aqui trabalhando nesse espacinho, eu vou segurar assim, e aí não precisa dele, né? Então, a gente vai colocando aí, certo? Entrando nos pontos. Como eu passei esse pra trás, agora eu vou pra frente. E vou tentar entrar aqui, ó, mais ou menos no ponto. Pegando as duas alcinhas aí, de trás pra frente e de frente pra trás. Sempre tentando deixar, ó, bem rente aqui, mas não em cima dessa parte de abrir, certo? Não dá, não pode ficar em cima, porque senão não vai abrir direito o zíper. E aí, ó, vou fazendo esse movimento de zigue-zague mesmo. Dou um espacinho, tá vendo aqui? Dou um espacinho e entro aqui no próximo ponto, puxando o fio, ó. E vai ficando assim, tá? Não dá pra ver, só um detalhezinho. E você entrando aqui, ó, também não mostra no estojo o fio. Só fica mostrando aqui um pouquinho nessa parte. E como é branquinho, ele fica bem perceptível mesmo. Aí, você tenta ir colocando de ponto em ponto, tá? Mais ou menos no mesmo espacinho, ó. Eu vou passando e vou puxando nesse movimento de zigue-zague. Vocês podem ver que aqui já tá bem firmezinho, ó. E aí, eu vou tirando os alfinetes aos pouquinhos, ó. Tá vendo que aqui ainda tá? Então, eu vou e deixo a mão assim firme e vou passando aqui, ó, de trás pra frente. E vou fazendo isso por toda a carreira. Puxo pra ficar bem firmezinho e venho aqui no espacinho, pegando aqui no próximo ponto, tá vendo? E vai ser assim. Vou fazer mais um pouco, só pra vocês não ficarem com dúvida, tá? Vamos fazendo juntos aí. Vou puxar. Ó. E sempre que eu puxo, eu aperto um pouquinho, pra ele ficar firmezinho, tá? E lá no final, a gente vai dar um nó também, pra deixar ele mais firmado, né? E, ó, vamos fazendo assim por toda a nossa volta. Conforme a gente vai andando, a gente vai tirando esses alfinetes, tá? Vou tirar mais um. E é super simples, como vocês podem ver aí, não tem erro, gente. Usem o fio mais próximo possível, a linha mais próxima possível da cor que vocês escolheram, certo? Da cor do zíper, no caso, e, se possível, que o zíper também seja parecido com a cor que você escolheu do estojo. Por exemplo, se fosse um estojo marronzinho, eu ia usar aquele outro zíper que eu mostrei no começo da aula. E aí, eu usaria uma linha também parecida, tá bom? Então, como vocês podem ver, dá pra gente adaptar para o tamanho do zíper que a gente quiser. Basta a gente fazer a quantidade aqui de correntinhas de acordo com o nosso zíper, como eu ensinei no início, tá?
Então, é muito simples, eu vou adiantar o meu aqui. E o outro lado, você vai fazer da mesma forma, certo? Quando eu terminar, eu volto só pra mostrar pra vocês como é que vai ser o outro lado. Então, gente, vou utilizar aqui linha normal de costura, uma agulhinha, tá? Vou usar a branca. E eu dei um nozinho já aqui na ponta, é costura simples mesmo. Dei um nozinho e vou começar aqui a fixar o nosso zíper, tá? Então, eu vou vir aqui, entrar aqui de trás pra frente, ó. Vou pegar aqui desse lado, mais ou menos rente a esse ponto aqui. E vou puxar o fio até chegar aqui no finalzinho, ó. E aí, o que é que eu vou fazer? É costura normal mesmo, tá? Eu não sei muito trabalhar com costura, mas aí eu vou fazer dessa forma. Eu entrei aqui, vou entrar no próximo ponto, voltando aqui no próximo e puxando lá pra trás. Vou ajustar aqui, ó. E eu vou fazer isso por toda a minha volta. Puxei aqui pra trás. Vou dar um nozinho aqui agora, pegando assim, ó. Espero que esteja dando pra ver. E você pode usar a cor que você quiser. Você pode usar a cor que você quiser, tá? Dessa linha. Eu tô usando branco porque pra ficar um tom aí parecido, certo? E aí, eu vou entrar por o fio aqui, ó, dando um nozinho. Vou dar aqui um nozinho, puxar aqui. Só pra firmar esse ponto. Vou tirar aqui esse alfinete, porque como a gente tá aqui trabalhando nesse espacinho, eu vou segurar assim, e aí não precisa dele, né? Então, a gente vai colocando aí, certo? Entrando nos pontos. Como eu passei esse pra trás, agora eu vou pra frente. E vou tentar entrar aqui, ó, mais ou menos no ponto. Pegando as duas alcinhas aí, de trás pra frente e de frente pra trás. Sempre tentando deixar, ó, bem rente aqui, mas não em cima dessa parte de abrir, certo? Não pode ficar em cima, porque senão não vai abrir direito o zíper. E aí, ó, vou fazendo esse movimento de zigue-zague mesmo. Dou um espacinho, tá vendo aqui? Dou um espacinho e entro aqui no próximo ponto, puxando o fio, ó. E vai ficando assim, tá? Não dá pra ver, só um detalhezinho. E você entrando aqui, ó, também não mostra no estojo o fio. Só fica mostrando aqui um pouquinho nessa parte. E como é branquinho, ele fica bem perceptível mesmo. Aí, você tenta ir colocando de ponto em ponto, tá? Mais ou menos no mesmo espacinho, ó. Eu vou passando e vou puxando nesse movimento de zigue-zague. Vocês podem ver que aqui já tá bem firmezinho, ó. E aí, eu vou tirando os alfinetes aos pouquinhos, ó. Tá vendo que aqui ainda tá? Então, eu vou e deixo a mão assim firme e vou passando aqui, ó, de trás pra frente. E vou fazendo isso por toda a carreira. Puxo pra ficar bem firmezinho e venho aqui no espacinho, pegando aqui no próximo ponto, tá vendo? E vai ser assim. Eu vou fazer mais um pouco, só pra vocês não ficarem com dúvida, tá? Vamos fazendo juntos aí. Vou puxar. Ó. E sempre que eu puxo, eu aperto um pouquinho, pra ele ficar firmezinho, tá? E lá no final, a gente vai dar um nó também, pra deixar ele mais firmado, né? E, ó, vamos fazendo assim por toda a nossa volta. Conforme a gente vai andando, a gente vai tirando
esses alfinetes, tá? Vou tirar mais um. E é super simples, como vocês podem ver aí, não tem erro, gente. Usem o fio mais próximo possível, a linha mais próxima possível da cor que vocês escolheram, certo? Da cor do zíper, no caso, e, se possível, que o zíper também seja parecido com a cor que você escolheu do estojo. Por exemplo, se fosse um estojo marronzinho, eu ia usar aquele outro zíper que eu mostrei no começo da aula. E aí, eu usaria uma linha também parecida, tá bom? Então, como vocês podem ver, dá pra gente adaptar para o tamanho do zíper que a gente quiser. Basta a gente fazer a quantidade aqui de correntinhas de acordo com o nosso zíper, como eu ensinei no início, tá? Então, é muito simples, eu vou adiantar o meu aqui. E o outro lado, você vai fazer da mesma forma, certo? Quando eu terminar, eu volto só para mostrar para vocês como é que vai ser o outro lado. Cheguei aqui, ó, fiz o meu último aumento e o próximo já é o ponto que a gente marcou. Então, eu vou colocar esse fio aqui pra trás, pra gente continuar fazendo os pontos aqui. Vou entrar nesse próximo e vou fazer aqui um ponto baixo. Nessa terceira carreira, a gente vai fazer um ponto baixo sozinho, que foi esse primeiro ponto, ó, que a gente fez. E no próximo, vai ser um aumento. Então, vai ser assim, um ponto baixo e um aumento. Agora, eu vou fazer o aumento, que são 2 pontos baixos. No próximo, um ponto baixo sozinho. No próximo, um aumento. E assim sucessivamente. Um ponto baixo e um aumento. Então, vou fazer por toda a minha volta. E volto já com vocês pra gente continuar aqui essa sequência. Chegando aqui, eu vou dar alguns nozinhos, ó. Passo por dentro aqui dessa laçadinha. E vou apertar aí, passando assim, dando alguns nozinhos só pra fixar essa linha, tá? Passando pelos fiozinhos aqui. E pegando, claro, na linha do crochê, tá? Ó, só pra fixar essa parte aqui que vai ficar dentro. Depois é só cortar. Venho aqui e corto. Agora, a gente vai fazer, ó, a gente já fez todo, tá vendo que ele ficou bem firmezinho? Agora, a gente vai fazer o outro lado, que é o que vai fixar assim, tá? E o que é que vai acontecer? Eu vou abrir aqui o zíper. E a gente vai colocar os alfinetes da mesma forma aqui, tá bom? Deixa eu virar pra ficar mais fácil. Ó, e eu vou apoiar do mesmo jeito que eu apoiei esse aqui. Bem rente aqui, tá vendo? Vou apoiar aqui com os alfinetezinhos. Vou colocando. Do mesmo jeito, e a gente vai costurar da mesma forma. Lembre de abrir, tá? Tem que abrir o estojo, porque senão não tem como passar o fio e voltar, né? Aqui com ele fechado. Mas é super tranquilo, como vocês viram, fácil de fazer, tá? Então, façam aí o de vocês. E quando eu finalizar, a gente vai fazer as nossas laterais do nosso estojo, certo? Bom, gente, coloquei aqui, ó, costurei os dois lados, como vocês podem ver, o zíper ele já tá firme, ó.
Tá vendo que não dá pra ver o outro lado, porque é branco também, da mesma cor do zíper. E agora, a gente vai colocar esses lados aqui, as laterais. Eu já fiz um aqui, ó, pra vocês verem. Como aqui tem 48 pontos, esse círculozinho aqui tem 48 pontos também, tá? Então, vai ser um ponto em cada espacinho desse aqui que a gente vai costurar, certo? E ele vai ficar assim. Eu vou costurar dos dois lados. Então, vamos fazer mais um desse. Ó, deixei um resto de fio pra gente conseguir costurar com a agulhinha de tapeceiro. E vou fazer agora com vocês o outro lado, certo? É super simples. Vamos lá. A gente vai iniciar com um anelzinho mágico, tá? Eu vou fazer um anel menor, porque são pontos baixos, né? E a gente vai iniciar aqui, fiz aqui, ó, o anelzinho mágico, e a gente vai fazer 6 pontos baixos aqui dentro, pra iniciar, certo? Lembrando que se você fizer maior, se você fez mais carreiras, é interessante que você aumente de 6 em 6, para facilitar nos aumentos dessa parte aqui. Por exemplo, ao invés de fazer 48, se você quiser um estojo maior, fazer com mais 6, no caso, mais 6 carreiras, porque aí você consegue fazer aumentos aqui, como eu vou ensinar agora. Então, fiz aqui um ponto baixo, vou fazer aqui 2, 3, 4, vou diminuir aqui essa laçadinha, 5 e 6. Fiz aqui 6 pontos baixos e vou puxar, fechando aqui essa primeira carreira. Nossa primeira carreirinha vai ficar com 6 pontos baixos e a gente vai fazer de continuidade, tá? A gente não vai fechar com baixíssimo aqui. Aqui a gente já vai vir nesse primeiro ponto aqui, ó, e já vai fazer o nosso primeiro aumento. Então, eu vim aqui nesse primeiro ponto, vou fazer 2 pontos baixos aqui. Fiz aqui um, tô fazendo mais um. Nessa carreira, vão ser 12 pontos baixos, no caso, 6 aumentos, tá? Em cada ponto. Então, eu vou colocar aqui, nesse nosso primeiro ponto que a gente fez, uma marcaçãozinha, pra gente não se perder, certo? Então, eu vou vir aqui, eu vou colocar um pedacinho de fio, só pra gente não se perder. Vou colocar aqui, ó, no primeiro ponto dessa segunda carreira que a gente fez, tá bom? Coloquei aqui e vamos trabalhar aí nos 6 pontos baixos, fazendo 6 aumentos. Fiz aqui meu primeiro aumento, ó, 1, 2, vou vir aqui no próximo ponto e vou fazer aqui mais um aumento. 1 e 2. E a gente vai trabalhar até chegar aqui nesse ponto aqui, no final, certo? Fazendo aí aumentos. Fiz aqui. Vou fazer mais um aumento. E vai ser assim por toda a nossa volta. Vou ficar com um total de 12 pontos baixos. Cheguei aqui, ó, fiz o meu último aumento e o próximo já é o ponto que a gente marcou. Então, eu vou colocar esse fio aqui pra trás, pra gente continuar fazendo os pontos aqui. Vou entrar nesse próximo e vou fazer aqui um ponto baixo. Nessa terceira carreira, a gente vai fazer um ponto baixo sozinho, que foi esse primeiro ponto, ó, que a gente fez. E no próximo, vai ser um aumento. Então, vai ser assim, um ponto baixo e um aumento. Agora, eu vou fazer o aumento, que são 2 pontos baixos. No próximo, um ponto baixo sozinho.
no próximo, um aumento. E assim sucessivamente. Um ponto baixo e um aumento. Então, vou fazer por toda a minha volta. E volto já com vocês pra gente continuar aqui essa sequência. Chegando aqui no final da terceira carreira, ó. Percebam que o próximo já é o que tá marcadinho. Então, eu vou passar esse fio aqui pra frente, pra gente continuar marcando e não se perder. Vamos agora pra quarta carreira. Na quarta carreira, a gente vai fazer 2 pontos altos sozinhos, ó. Esse ponto é o primeiro ponto. Então, vou fazer aqui um ponto baixo, no próximo, mais um ponto baixo. E o aumento. Então, essa carreira vai ser toda assim. 2 pontos baixos sozinhos e um aumento. E eu vou fazer por toda a volta. Vou ficar com 24 pontos baixos. Cheguei aqui na minha quinta carreira, ó, já passei o fiozinho que tava na frente aqui pra trás, pra gente subir aqui. E nessa carreira vão ser 3 pontos baixos sozinhos e um aumento. Então, eu fiz aqui 2, 3 pontos baixos e agora eu vou fazer um aumento. Então, nessa carreira vão ser 3 pontos baixos e um aumento, 3 pontos baixos e um aumento, por toda a volta até chegar aqui, que é o nosso último ponto da carreira. Essa peça a gente vai fazer assim. A gente vai fazer até, fechando aqui, esse círculozinho que ele abre. Então, vai ser assim, a gente vai fazer até a gente ficar com 6 pontos baixos sozinhos e um aumento. Então, a gente tá aqui com 3 pontos baixos sozinhos e um aumento. Eu vou fazer o meu aqui, quando eu tiver com 6 pontos baixos e um aumento na carreirinha, que é a 8ª carreirinha, eu volto com vocês, tá bom? Finalizei aqui, fiz os meus 6 pontos baixos e o aumento no final, cheguei aqui, e aqui eu vou tirar esse fiozinho, que foi só pra marcar, né, que a gente colocou aqui, só pra fazer a marcação. Vou pegar um pouquinho de fio e cortar. Vou puxar aqui esse fiozinho. Com a minha agulhinha de tapeceiro, eu vou fazer um acabamentozinho aqui, só pra gente começar a prender as nossas bases no estojo. Eu venho aqui, ó, pulo um ponto, no próximo eu entro pegando as 2 alcinhas, ó. Vou passar pra trás esse fio, ajusto aqui, venho aqui com a minha agulhinha pegando esse ponto aqui, ó, o anterior ao que a gente fez, e vou passar pra trás, puxando, só pra formar um ponto aqui em cima, tá? Agora, a gente vai prender aqui no nosso estojo, certo? Eu vou passar essa partezinha aqui pra trás, que é a partezinha que vai ficar dentro do estojo, só pra gente ter uma base. E vou começar a prender aqui por toda a volta. Como é que vai ser? Eu vou pegar e vou entrar aqui em um ponto, certo? Vou entrar aqui nesse primeiro ponto, ó. E vou pegar aqui só essa alcinha que tá aqui na frente do ponto. Vou passar esse fio, puxar ele, ó, até aqui. E agora, eu vou fazer assim, por toda a volta. Eu vou pegar a alcinha de fora aqui, desse aqui, e a alcinha de fora desse aqui, tá vendo? Ó, observem. Então, eu vou fazer assim. Eu vou pegar a alcinha aqui de fora e vou pegar a alcinha de fora desse outro lado, tá? E vou passando aí pelos pontos. Passei, aí agora eu venho novamente, ó, pegando essa alcinha aqui de fora, mais essa alcinha de fora. Alcinha com alcinha, tá? E vou fazer aí por toda a volta, prendendo o meu estojinho, ó.
Fiz aqui nessa, agora eu vou fazer nessa, ó. É importante que tenha a mesma quantidade de pontos, justamente pra gente não se perder aqui, na hora de fechar o nosso trabalho, tá vendo? Vou vir aqui no próximo, ó. Pego as duas alcinhas. E vou fazendo assim por todo o trabalho. Ó, deixa eu mostrar aqui, que ele já tá fechando, tá vendo? E vou fazer aqui o meu por toda a volta, quando eu estiver chegando aqui, eu volto com vocês. Tô chegando aqui, ó, no final, eu já puxei aqui essa partezinha, pra gente fechar bem direitinho aqui. Vou fazer aqui nesse último ponto. E vou pegar aqui, ó, essa alcinha. Vou passar aqui. E puxar. Agora, eu vou vir aqui, vou entrar aqui nesse ponto e passar lá pra dentro, pra arrematar aqui esse fio, tá? Ó, olha como ficou bacana a nossa diagonal. Sem marcação, tá vendo? E esse lado a gente vai fazer da mesma forma. Aqui, ó, eu passei pra cá. Deixa eu tirar aqui. E aqui você pode arrematar, ó. Você pode arrematar esse fiozinhos, escondendo aí, passando por as alcinhas, da forma que você preferir, tá bom? Ó, vou passar assim por algumas alcinhas. Eu vou abrir esse fio e dar 3 nozinhos, como eu gosto de fazer. Passei aqui. Ó. Eu vou cortar ele mais um pouco, porque ele sobrou um pouco a mais, né? Venho aqui. Vou pegar essa agulhinha mesmo, ó, só pra passar aqui um ladinho. Tá vendo? E aqui eu vou dar alguns nozinhos, só pra firmar o fio. Agora é só cortar. E pronto. Ó, deixa eu virar ele aqui. Tá vendo como ficou bacana? Ó, o acabamento bem legal. Eu vou fechar aqui só pra vocês verem. Olha só. E agora, a gente vai fazer do mesmo jeito aqui, nessa parte, tá? Com o outro lado que a gente deixou aqui prontinho já, tá bom? Então, eu vou abrir aqui só um pouquinho pra facilitar. Vou fazer o meu do mesmo jeito que eu fiz aqui esse lado e volto já com vocês, já com o resultado final. Estojinho finalizado. Olha como ficou lindo. Olha o acabamento, como ficou perfeito. Espero que vocês tenham gostado. Coloquei já aqui a etiqueta. E espero que vocês tenham gostado. Quem puder, compartilha, comenta, que vai me ajudar bastante, tá bom? Então, é isso, meus amores, e até a próxima aula.